não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então vamos continuar aqui. Bom, aqui tem algumas perguntas que elas podem ser usadas como continuidade dessa mesma exposição. Tem aqui a pergunta do Silvio Grimaldo. Por que os teóricos pós-modernos negam a existência da verdade, mas nenhum tem a coragem de dizer que a mentira não existe? Por que ninguém duvida da existência da mentira? Eu acho que vamos dizer que a verdade se opõe a três coisas. Se opõe, em primeiro lugar, vamos dizer, ao erro. Quer dizer, o erro seria uma descrição inapropriado dos fatos. Em segundo lugar, se opõe à mentira, quer dizer, o engano proposital. Em terceiro lugar, se opõe à falsa promessa. Quer dizer, a falsa promessa, quer dizer, ela não é uma mentira na hora em que ela é formulada, ela é uma mentira futura, por assim dizer. Né? Então, eu tenho a impressão que a partir dos pressupostos deles, você não tem como estudar isso aqui. Se não existe, seria definir a mentira apenas, vamos dizer, como a falha dentro de um determinado jogo de linguagem. Você começou usando um jogo de linguagem, depois passou para outro, mas começou usando uma regra, depois passou para outra inadvertidamente, ou propositadamente, ou de sacanagem mesmo. Né? Mas aí continua a minha pergunta, como eu posso distinguir entre um jogo de linguagem e outro jogo de linguagem, se a distinção entre eles é somente mais um jogo de linguagem? Quer dizer, eles não podem fazer um estudo sobre a mentira porque eles estão baseados nela. Isso tudo é mentira. Isso tudo é uma falsificação monstruosa, baseado, primeiro, na convicção absolutamente despropositada de que o mundo do diálogo filosófico-acadêmico é o mundo real. Quer dizer, eles veem o que uns deles dizem para os outros e analisam tudo baseado nisso. Quer dizer, aí você não tem uma única referência à experiência real, sobretudo essas experiências de base que eu estou falando. Né? Experiências que podem ser esquecidas numa etapa posterior, esquecidas ou banalizadas, mas que no momento em que você as viveu eram de uma importância extraordinária. Você veja, nessas horas que você tem de lembrar o conselho evangélico. Né? Se não vos tornardes como os pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, se você não é capaz de recuperar as experiências fundamentais que embasaram a sua imagem do mundo quando você era criança, você nunca vai entender coisíssima nenhuma. Quer dizer, isso é uma aplicação muito prática, né, e, por assim dizer, pedagógica do conselho evangélico. Agora, também é claro que não vale a pena, não será válido se você apenas recordar essa experiência, vamos dizer, para fins de estudo filosófico, e você não absorver a tremenda seriedade delas na vida real. Eu me lembro que Georges Bernanos, que é um grande escritor, quando perguntavam para ele, para quem você escrevia? Ele disse, eu escrevo para o menino que eu fui. Ou seja, este é o meu juiz. Se eu trair aquilo, então tudo que eu escrevi não vale nada. Por quê? Justamente a criança é a que tem essas experiências fundamentais. Agora, se você esqueceu tudo e
Então, tudo que você está construindo é na base do esquecimento e da ignorância. O esquecimento é a ignorância. Né? Então, aqui o Beto Moraes pergunta: qual a relação entre essa abertura inicial para a vida, o conhecimento por presença e o elemento tácito a que se refere Michel Polanyi? E muito bem. Eu acho que a única diferença que há com relação ao elemento tácito do Michel Polanyi é que este elemento que eu estou falando não é tácito de maneira alguma. Tá certo? Ele não precisa ser tácito. Tácito é aquele que é calado, que não é falado, que não entra no discurso. Está entrando no discurso agora mesmo, eu estou falando dele. E na medida que eu falo, vocês podem recuperar essas experiências. Mas elas não têm que ser tácitas, elas não são indizíveis. Tá certo? Elas podem permanecer tácitas dentro de um diálogo científico-filosófico, desde que este discurso admita a presença delas. Agora, quando se fala, vamos dizer, conhecimento por presença, eu digo, não, o conhecimento por presença está ainda mais abaixo disso. Quer dizer, estas experiências iniciais, elas são uma maneira de você entender que existe o conhecimento por presença. Mas elas ainda não são o conhecimento por presença. Né? Ao contrário, se eu estou falando que são experiências, né? Então, elas são coisas que se desenrolam no tempo e que subentendem uma presença. Elas podem te recordar esta presença, certo? Mas o conhecimento por presença ele pode ser restaurado quantas vezes você quiser. É só você se lembrar de tudo aquilo que você tem que saber o tempo todo para que você, neste momento em particular, saiba alguma coisa. Então, note bem, quando nós estamos em qualquer debate científico, filosófico da vida diária, nós estamos falando de algumas coisas em particular. Mas para que possamos falar dessas coisas em particular, precisamos saber de inumeráveis outras. E quando você vai puxando de dentro de si esse conhecimento que você sempre teve, você vai passar por uma camada, claro, de elementos culturais que foram adquiridos culturalmente. Mas chega uma hora em que você percebe que tem um algo mais, que a cultura não abrange, que não está, por assim dizer, dentro do mundo, no sentido bíblico. O mundo, quando fala os três inimigos da alma, o mundo, o diabo, a carne, o mundo é o falatório, né? Então, é justamente o elemento cultural. Mas por baixo dele tem algo que o fundamenta e que o torna possível. Este algo que o fundamenta e o torna possível, ele contém muito mais coisas do que você pôde apreender até nas suas experiências primeiras e infantis. No entanto, mesmo estas experiências pressupunham já uma espécie de sentimento do maravilhoso, do imenso, né? Que não é uma coisa que é inventada por você, mas é efetivamente uma percepção. Né? Por exemplo, você perceber, vamos dizer, a simples imensidão de alguma coisa. Você pode estar colocado, por exemplo, diante de montanhas majestosas ou diante do oceano e não perceber nada. Né? Mas você vai dizer que na hora que você percebe aquilo é um sentimento que está apenas dentro de você, ou ao contrário, você abriu para alguma coisa que está lá e que não foi você que pôs. Vamos ver. André Ricardo Randazzo Gomes. Todos esses numerosos exemplos que o senhor dá de experiências diretas do mundo físico, essa estrutura do mundo físico, não são possibilitados por aquela esquecidíssima faculdade aristotélico-tomista da cogitativa, que é intermediária entre os sentidos e o intelecto? Sim, provavelmente sim, mas eu não estou aqui enfatizando a faculdade cognitiva que capta estes objetos, mas a presença dos próprios objetos. Não adiantaria você ter toda a cogitativa do mundo se o objeto está ausente. Aqui, Rime Oliveira pergunta. O senhor mencionou Ibn Khaldun na última aula. Estou em contato com a Câmara Brasil-Árabe, embaixadora da Tunísia no Brasil, e a Bibliaspa, Biblioteca América do Sul, Países Árabes. Trata de um centro de estudo que foi montado com o intuito de ativar o intercâmbio cultural entre o Brasil e os países árabes.
Estamos tentando montar um Instituto Ibn Khaldun. A iniciativa ainda está no berço, mas existe o ânimo dessas três partes de unir esforços para introduzir Ibn Khaldun no Brasil. Bom, primeiro, Ibn Khaldun já foi introduzido. Foi introduzido pelo meu falecido professor de língua árabe, o José Cury, que fez uma tradução absolutamente majestosa, né, da introdução do livro do Ibn Khaldun. A introdução tem 3 volumes de 700 páginas. Né, e o José Cury, que é um erudito fabuloso, ele traduziu tudo aquilo e foi publicado, se não me engano, pelo Instituto Brasileiro de Filosofia. Ainda tem esses 3 exemplares aí. E foi justamente através do livro do Ibn Khaldun, que eu achei por acaso num sebo, que eu vim depois a contactar o José Cury. Vamos dizer, o que me impressionou, sobretudo, no Ibn Khaldun, é que ele foi o único historiador, eu acho que até hoje, é o único que consegue abranger num olhar só todos os fatores econômicos, políticos, religiosos, espirituais, mágicos, etc, etc. É isso que sobretudo, foi o exemplo que ele deu. E note bem que do Ibn Khaldun eu só li essa introdução, que eu não li a obra histórica mesmo dele. Né? Então eu conheço mais como sociólogo da história do que como historiador. Mas só como sociólogo da história, ele já mostra que é possível você conectar todos esses fatores. Por exemplo, foi lendo o Ibn Khaldun que eu entendi que a forma de poder mais efetiva que existe no mundo é o poder profético. O verbo, a palavra profeta vem do verbo grego profero, quer dizer fazer acontecer, quer dizer mandar. Quer dizer, o profeta, claro, há alguns profetas que apenas vaticinam, anunciam, mas outros são instrumentos da ação divina. Moisés, por exemplo. Tá? Então, ele está exercendo uma autoridade. E aquilo que ele diz vai acontecer não simplesmente porque ele viu um desenrolar possível, mas porque ele é um elo fundamental dessa cadeia. Ele mandou acontecer, Deus mandou dar aquela ordem e ele deu. E aquilo vai acontecer daquele jeito mesmo. Tá certo? E sem a noção do poder profético, nós não entendemos nenhum outro poder, porque qualquer fenômeno que você esteja estudando, você tem que estudá-lo, sobretudo, nas suas manifestações mais plenas e eminentes, para depois você ter a gradação do que são as manifestações inferiores. Agora, quando a gente fala de poder no mundo dos nossos sociólogos, cientistas políticos, etc., etc., eles acham, por exemplo, que Hitler teve muito poder. Eu digo, sim, um poder que durou 12 anos. E depois tudo que o sujeito fez foi anulado. Eu digo, isso não é verdadeiro poder. Moisés deu certas ordens milênios atrás, elas continuam sendo obedecidas. Então, isso é o verdadeiro poder. Então, claro que um político meramente pragmático não chega a compreender uma coisa dessa. Não é isso? Então, a partir da noção do poder profético, você pode compreender outras manifestações mais limitadas, né, do poder e fazer, vamos dizer, a coisa que eu acho mais importante, a escala do poder entre os seres humanos. Então, lendo isso, eu percebi, por exemplo, um elemento que é faltante em toda a ciência, praticamente toda a ciência política ocidental, é que a diferença de poder é a característica mais proeminente do ser humano historicamente considerado. Então, não há nenhuma outra espécie animal no qual você possa ver tamanha diferença de poder entre 2 membros da mesma espécie, né, como aqui existe, por exemplo, sei lá, entre Moisés, né, e milênios depois o menininho judeu que está lá obedecendo às ordens de Moisés. Não existe. Você não pode conceber um tigre dando ordens para outro e o outro continuar obedecendo durante milênios. Isso não existe. Não só a autoridade profética ela se prolonga pelos milênios, mas, quer dizer, essa diferença não aparece só na autoridade profética que se prolonga por milênios, mas aparece também num corte, vamos dizer, instantâneo, pelo número de pessoas que estão submetidas a uma autoridade humana. Quer dizer,
aqui você tem um sujeito que ele assinando um decreto aqui, ele pode, né, mandar milhões para o campo de concentração, para a câmara de gás, para o raio que eu parta, tá entendendo? Existe algum tigre, algum jumento que possa matar milhões assim numa penada? Não, isso é inconcebível. Não é isso? Então, a coisa mais incrível é que os teóricos, por exemplo, da democracia falam da igualdade, né, da democracia, do socialismo, estão falando agora, sem perceber, mas dizer que a diferença de poder é um elemento constitutivo da espécie humana e que qualquer tentativa de neutralizá-la só a aumenta. Né? Por exemplo, se você... Qualquer governante de um país democrático, hoje, ele tem mais poder sobre os cidadãos do que qualquer tirano da antiguidade poderia ter. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, um governante tem meio de espionar o que você está conversando na sua casa sem que você saiba. Né? Instala lá um microfone direcional a 500 metros de distância e pega toda a sua conversa. Fala, Júlio César jamais sonhou com uma coisa dessa. Gengis Khan, Átila Uno nunca pensaram numa coisa dessa. Então, é inevitável que cada mutação democratizante da sociedade aumente a distância, aumente e não diminui a distância entre governantes e governados. Né? Luís XVI não tinha sobre os seus súditos o poder que o governo revolucionário adquiriu em seguida. E que Napoleão veio adquirir mais tarde. E Napoleão não tinha o poder que Hitler e Stalin tiveram. E Hitler e Stalin não tiveram o poder que hoje um governante de uma nação democrática tem. Então, vamos dizer, aquele fato que o Bertrand de Jouvenel constata de maneira meramente empírica, né, no livro do Pouvoir, História Natural do Crescimento do Poder, né? Que o poder sempre aumenta. Ele constata isso empiricamente. Eu digo, mas por que acontece isso? Daí eu comecei a relacionar o que eu tinha lido no Bertrand de Jouvenel com o que eu tinha lido em Ibn Khaldun sobre o poder profético, sobre a autoridade profética. E daí veio o estalo. Eu falei, mas espera aí. A diferença imensurável de poder é um elemento constitutivo da espécie humana. Então, por exemplo, você não vai encontrar uma única sociedade no qual não haja uma autoridade que tenha o poder e a autorização para matar os outros, mesmo quando não há pena de morte. Não é isso? Daí eu fui procurar assim, se existe isto entre espécies animais. E procurando, eu descobri que os zoólogos só conhecem 1.200 espécies animais, entre milhões que existem, nas quais o membro de uma espécie mata os outros da mesma espécie. Mesmo assim, você vê que a matança de um membro da espécie por outro membro da mesma espécie é uma coisa raríssima no mundo animal. Nenhum lobo jamais matou tantos lobos quanto um ser humano pode matar seres humanos. Nenhum leão matou outros leões. Se você pegar, vamos dizer, as espécies que são mais competitivas e mais hostis do mundo, a hostilidade entre os animais, em geral, é canalizada por vias simbólicas que não tem nenhuma consequência letal. Por exemplo, você vê 2 gorilas lutando, mas rarissimamente a luta termina em morte. Rarissimamente ou nunca. Quer dizer, é apenas uma demonstração de autoridade. Quer dizer, o gorila maior vai mostrar para o menor que, olha, que o fortão aqui sou eu, quem manda esse negócio aqui, o chefe sou eu. Né? E pronto, o outro aceita. Né? Às vezes, a demonstração de força é tão simbólica que simplesmente nada acontece. Por exemplo, entre os lobos, você distingue a hierarquia pela posição do rabo. O lobo mais forte, o lobo que manda, que tem autoridade, ele anda com o rabo empinado. O lobo submisso anda com o rabo baixo. E tem um terceiro, que o sujeito botar o rabo entre as pernas, quer dizer o seguinte,
ele só obedece o chefe por medo, ele não respeita o chefe, ele não aceita o chefe. Veja a sutileza que o lobo tem. Então, a disputa de poder entre lobos geralmente se resolve somente assim. Para um lobo chegar a matar outro, mas é só em última instância. Então, como é que inventaram aquele negócio do homo homini lupus, o homem é lobo do homem? Então, o lobo, ele geralmente se comporta muito melhor com os outros lobos do que o ser humano. Agora, qual é a diferença? O máximo de violência do ser humano contra o ser humano é sempre estatal. É sempre do governo. Não há criminoso, não há gangue, não há assassino, não há estuprador que seja capaz de matar tanta gente quanto um governo mata. Então isso quer dizer que o processo, vamos dizer, de ordenação jurídica da sociedade, ele acompanha o aumento do morticínio e da violência. Então, inclusive, nas democracias modernas. Então, quer dizer, a diferença, vamos dizer, entre a democracia e a ditadura, aí, nesse caso, ela se torna muito relativa. Há uma diferença quantitativa, mas não chega a ser assim tão profunda a ponto de você assinalar uma diferença de essência. Não há uma diferença de quantidade apenas, né? Então, tudo isto, veja, eu fui posto nesta linha de investigações pelo Ibn Khaldun e por aquilo que ele diz da autoridade profética. Tá certo? Então, aqui faz parte da pergunta seguinte. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.